Olá! Hoje eu vou continuar falando sobre o simbolismo do Senhor dos Anéis, dessa vez da segunda parte, que é as duas torres. Então eu já fiz um vídeo falando sobre a primeira parte, que é a Sociedade do Anel, discutir o simbolismo do livro, e aí eu vou continuar da parte da história que a gente parou. Então eu sugiro que assistam a primeira parte, né, porque a gente vai começar do meio da história, né, e como da outra vez eu vou usar uma perspectiva simbólica para falar da história, usando principalmente a psicologia analítica do Jung. Então, onde a gente parou? Né? O Frodo tinha acabado de se separar do resto do grupo. Ele e o Sam decidem ir lá para Mordor, onde o Frodo vai destruir o Anel. Então ele aceita fazer esse sacrifício voluntário, entrar na morte, né? E então tem essa separação, e eu comentei um pouco que essa separação ela é importante no processo de individuação. Porque muitas vezes para a gente resolver um problema, para a gente se concentrar em fazer uma mudança importante na nossa vida, a gente tem que passar por um período de isolamento, a gente tem que reduzir o nosso contato social ao mínimo para que as nossas forças fiquem totalmente concentradas naquilo, né? Por isso que Dante falava que para as coisas realmente importantes, a gente sempre tem que ter reduzida a companhia, né? É para não quebrar essa concentração, essa dispersão, né, de muitos contatos, você coloca energia naquilo. E muita gente tem um pouco de medo desse isolamento e acaba não fazendo essa restrição necessária para colocar toda a força em alguma coisa, mas aí também não atinge a mudança que deseja, né? Não atinge o objetivo que está em vista. E essa redução, então, do contato, que é esse sacrifício que dói um pouco, mas que é necessário, também vai acontecendo ali no resto do grupo. Então, logo depois que o Frodo sai, o Merry e o Pippin, que são os outros dois hobbits, né? Eles são sequestrados pelos orcs, então eles são separados do grupo. O Boromir morre, que é o segundo homem, e o Boromir ele representa essa tendência de querer se juntar com o grupo. Por quê? Porque enquanto o Frodo queria ir para Mordor, enfrentar a morte, Boromir estava falando, não, a gente tem que ir para a cidade, a gente vai ter que se juntar com o exército, porque aí a gente vai ter mais chance de vencer. Então ele tem essa tendência de querer levar para fora, levar para a multidão, levar para essa multiplicidade, fazer o contrário do que é necessário nesse momento, que é essa redução, né, para fazer a transformação. Então por isso ele acaba morrendo, né? Essa tendência de querer se juntar com um grupo grande, ela é sacrificada. E aí cada um começa a seguir ali seu próprio caminho. E além disso, os outros membros da comitiva, né, da sociedade, que são o Gimli, o Legolas e o Aragorn, eles também perdem os cavalos dele, né? Buscando ali o Merry e o Pippin na entrada de uma floresta, eles acabam perdendo os cavalos também. E esse é um outro ponto importante, o simbolismo do cavalo, né? Porque quando a gente entra em contato nesses problemas, nas situações de crise ou de transição, onde a gente precisa de uma solução nova, muitas vezes a gente sente que a gente está perdendo o controle da nossa vida, que a gente perdeu as rédeas, né? Perdeu esse controle que o eu tem, pelo menos imagina que tem sobre a vida, né? E o que isso, muitas vezes, por exemplo, na clínica, quando a pessoa está passando por esses momentos de crise, onde ela precisa fazer uma mudança de comportamento, ou seja, a forma de se comportar que ela usou até ali não funciona mais, ela sonha que alguém roubou o carro dela, ou que uma enchente levou o carro embora, ou enfim, que ela está perdendo esse controle, né? E o cavalo e o carro, eles são símbolos análogos. Então, é necessário ter essa perda do controle, porque o que ela significa? Que às vezes quando a gente precisa passar por uma crise, que a gente precisa de uma nova forma de comportamento, se a gente não abre mão desse controle, a gente não abre mão da forma como a gente sempre fez as coisas. Então é como se a gente estivesse tentando usar um padrão de comportamento antigo para resolver um problema novo. E aí ele não funciona e a gente fica estagnado, entendeu? Então a gente tem que abrir um pouco mão desse controle para que uma nova forma de agir surja, né? Para que venha uma inspiração de uma nova solução, uma nova conduta, uma nova atitude. Outro ponto que mostra essa redução é o fato dos personagens estarem comendo só o lembas, que é um pão élfico lá que eles ganharam em Lothlórien. E esse pão, ele é um alimento muito simples, só que ele contém tudo o que eles precisam. Então é o mínimo necessário para você sobreviver. E de novo, nesses períodos de transição, muitas vezes a gente tem que fazer o sacrifício e aceitar reduzir o nosso padrão de vida, viver com o mínimo necessário para a gente conseguir se concentrar totalmente na mudança que a gente quer fazer.
E muitas vezes essa redução impede as pessoas de fazer essa transição, porque imagina que você tem uma determinada posição, um emprego que você atingiu e você quer mudar de área. Então você tem que fazer uma redução inicial para começar de baixo em outra área, para fazer essa transição. Se você não aceitar abrir mão desse padrão de vida que você tem, você não faz a transição, você fica preso naquilo, né? E aí você tem que abrir mão disso aqui para passar por uma redução e depois atingir alguma coisa mais alta. Mesma coisa se você tem um emprego fixo e você quer abrir um negócio próprio. Você vai ter que abrir mão de um padrão de vida por um certo tempo, mas para você atingir uma coisa maior depois. Se você não quiser fazer esse sacrifício ou arriscar fazer esse sacrifício, você não consegue fazer essa transição. Então, o lembas ele representa esse alimento necessário, né? O mínimo necessário que você precisa para sobreviver. Mas ao mesmo tempo, quando eles comem o lembas, né, o livro fala que vem imagens boas na cabeça dele. Renova as esperanças, renova a alegria. Então, ele lembra também aquilo que os israelitas comiam no deserto, o maná, né, no Êxodo. Então, quando eles saem ali do Egito e tem que passar 40 anos no deserto, na história do Êxodo, desce o pão do céu, né, que é o maná. Então, eles comem aquilo que é o mínimo necessário para eles sobreviverem. Mas, ao mesmo tempo, esse alimento é um alimento milagroso, ele é uma lembrança de que Deus está com eles, né, de que tem um objetivo maior guiando eles. É aquilo que está lembrando eles, olha, vocês estão passando pelo deserto, mas vocês estão indo para a terra prometida, vocês estão indo para um lugar melhor, né? Esse é o objetivo dessa travessia. Então esse alimento lembra eles de que Deus está guiando eles no processo, né? E a gente precisa constantemente, quando a gente está passando por esses desertos, por essas transições, lembrar do que motivou a gente a entrar naquilo, né? O que chamou a gente para passar por aquilo. Ter o nosso objetivo em mente, a gente precisa lembrar dele constantemente, senão a gente se desespera, né? Então a gente precisa consumir coisas que lembrem a gente disso. E sejam histórias, tem muito essa ideia, né? Histórias, os mitos, eles lembram da gente de como é seguir esse chamado, né? E de como funciona esse processo para renovar a nossa esperança. A Eucaristia cristã tem mais ou menos esse mesmo sentido, né? Esse alimento que ajuda a pessoa a se lembrar da promessa de Deus, né? De que ela vai ter a vida eterna, então ajuda ela a atravessar o deserto da vida. Então são essas coisas que vão aumentando a nossa esperança durante o processo e mantendo a gente alimentado, um alimento para a alma também. E sem alguma coisa que renove essa esperança, que te lembre de quem você é e de onde, né, para onde você está indo, a vida perde o sentido, né? Ela não tem essa manutenção do senso de direção. Então, literalmente, você fica sem direção, sem sentido. E outro ponto que é bem importante é que esse processo de reunificação ali, ele começa quando eles entram na floresta e eles reencontram o Gandalf. E o Gandalf passou da roupa cinzenta para branca, né? E eu comentei um pouco desse simbolismo da troca do cinza para o branco, né? O que isso significava no vídeo anterior, mas o Gandalf é como se fosse esse objetivo renovado, né? Essa nova forma de comportamento que surgiu como solução para aquele problema. Então, para isso acontecer, ele teve que descer no submundo, né? O Gandalf, ele luta com o Balrog, que é aquele demônio, e ele volta transformado. E muitas vezes, né, na vida é isso, você precisa passar por uma crise, uma depressão, alguma coisa profunda, e depois você volta transformado, você volta com uma solução, você volta com uma mudança. Tem até um caso que eu falei num vídeo que está aqui no canal sobre o simbolismo de Saturno, que a minha supervisora conta a história de como ela foi parar na psicologia, que foi depois que ela ficou acamada de uma doença, e aí, nesse processo, ela teve o insight de se tornar psicóloga, né? Então, ela passou por essa crise, fez esse mergulho dentro de si, lutou com esse demônio e voltou com essa ideia, né? Voltou com esse insight. Então, o surgimento do Gandalf é o surgimento desse insight, dessa solução, né, em potencial. Aparece ali como essa nova luz. Só que depois que a gente tem esse insight, né, o Gandalf é quase como se ele tivesse surgido a ideia, a direção que a gente tem que seguir. Então a gente enfrentou um conflito e teve um insight, já sei, eu vou virar psicólogo, por exemplo. Só que depois de ter a ideia não é suficiente. Você vai ter que dar vida para essa ideia, você vai ter que encarná-la na realidade, você vai ter que começar a estudar, entrar na faculdade, depois fazer 5 anos de faculdade até o plano encarnar, sair do plano espiritual e vir para a realidade. Então o Gandalf, ele não é totalmente humano, então ele ainda não é o processo completo,
isso só vai encarnar mesmo, né, esse novo princípio orientador na figura do Aragorn, né, quando ele for coroado rei ali no terceiro livro. Mas por enquanto a gente só tem a direção do desenvolvimento, mas as coisas começam a caminhar para esse lado agora. Né? Eles começam a tentar encarnar esse novo princípio. E isso novamente lembra a obra alquímica, porque a obra alquímica ela é dividida em 3 fases: a nigredo, né, que significa negro, a albedo, que significa branco, e a rubedo, que significa o vermelho. Né? E o Jung fez uma interpretação psicológica disso, e ele explicou o seguinte, que a nigredo é esse estado de caos inicial, que o paciente está incomodado, mas ele não sabe o que está acontecendo. Então a gente começa a analisar o inconsciente, vai se defrontando com esse caos, e aí vem a fase da albedo, quando ele tem um insight do que seria a solução para o problema dele, né? Que é esse surgimento do Gandalf, né? O mago branco, essa fase do branco. E depois vem a rubedo, que é a fase do vermelho, que o Jung vai falar que é a fase da encarnação, que é a fase de você implementar a solução na realidade, né? De dar corpo e sangue para ela. E é essa parte aí, a gente vê que tem uma estrutura parecida também com a história do Senhor dos Anéis. Então, logo depois disso acontecer, eles vão para Rohan, que é ali uma cidade de homens, tal, onde tem um rei. Eles têm que começar a implementar essa nova forma de ver o mundo. Então lembra que no vídeo anterior eu falei que o princípio que estava dominando o mundo era o Saruman, né, que é servo de Sauron. E agora a gente vai passar por uma mudança para um outro princípio que vai dominar o mundo, que está representado pelo Gandalf e pelo Aragorn. Então a gente tem que tirar o rei antigo daqui para o rei novo voltar, né, o rei verdadeiro. Então não é uma coisa totalmente nova, na verdade é restabelecer o rei verdadeiro que foi destronado. Então eles chegam lá em Rohan e Theoden, que é o rei, né, ali de Rohan, ele tá envenenado. Tipo, ele, não que ele tá literalmente envenenado, mas ele tem um serviçal que chama Língua de Cobra que tá envenenando ele com umas ideias. Né, e ele fica ouvindo as ideias dele e ele tá definhando. E qual que é o simbolismo do Língua de Cobra? Isso é bem importante, né? Porque o Língua de Cobra, ele representa uma linguagem pessimista, racionalista, materialista, que enxerga as coisas só como disputa de poder e força bruta e exércitos numerosos. É só isso que ele enxerga. Ele enxerga outros tipos de força que podem existir na vida. Então, quando chega o Gandalf ali só com 3 pessoas, né, ele, o Aragorn, o Legolas e o Gimli, o Língua de Cobra ri deles, né, fala, você fala que vai trazer ajuda pra gente, mas você traz 3 pessoas, você tinha que trazer um exército, né, com vários cavalos, vários homens, né, isso aqui, você trouxe 3 mendigos pra ajudar, basicamente ele fala isso. E é essa visão racionalista, né, que só se impressiona com números grandes, né, não enxerga que existe um outro tipo de força no mundo. E aí o rei está possuído por essa visão, que só enxerga o aspecto externo das coisas, está preso na imagem. E é interessante isso porque essa confiança na imagem, na força, quer dizer o seguinte, que só você tomando o controle do mundo, só você tomando as coisas à força que você pode dominar o mundo. Né? Você pode ter alguma influência no mundo. E então você meio que tem que tentar tomar o lugar central, tentar tomar o lugar de Deus à força. E essa língua da serpente é isso que no Gênesis, por exemplo, leva o ser humano a cair. Porque a serpente fala isso, né, para eles, ó, se vocês comerem dessa fruta, vocês serão como Deus. Então esse desejo de se tornar Deus, de ouvir essa língua da serpente, que faz o ser humano entrar em queda, né? Ele tenta tomar o lugar de Deus e acaba se corrompendo no caminho. Ele cai no inferno por causa disso, cai na morte. E é esse lugar que o rei tá em queda. Né? Então o Gandalf vai lá e como que você tira a pessoa dessa queda, né? Desse racionalismo, dessa coisa de só olhar o mundo exterior, de estar iludido pelas aparências. O Gandalf vai lá e lembra ele de quem ele é, de quem ele é que ele é o rei, né? Que ele tem uma espada. E aí, quando o rei se lembra da identidade dele, ele se lembra do dever dele e aí ele se foca em cumprir a tarefa dele, né? E ele sai um pouco dessa visão superficial e enxerga as coisas de uma forma mais profunda. E isso tem um efeito assim, muito grande nas pessoas na clínica. O efeito que tem você lembrar a pessoa de quem ela é, do propósito dela. Quando ela entende que ela tem um propósito maior na vida, as coisas mais superficiais, os problemas do dia a dia que às vezes engolem ela, quando ela lembra disso, que tem algo maior na vida dela,
ela volta pro centro e ela consegue enfrentar esses problemas do dia a dia sem se desesperar. Agora, quando ela se esquece de quem ela é, engolida por essas coisas do dia a dia, ela acaba se desesperando no caminho, né? Então é isso que o Gandalf faz. Ele, para você sair desse estado de dominação pela língua da serpente, você tem que lembrar de si mesmo, né? Tem que entrar em contato com o seu eu mais profundo. Então o Gandalf vai lá e elimina o língua de cobra, né? Liberta o rei. E em paralelo com isso, o Merry e o Pippin estão ali na floresta, né? Então a gente para um pouco a história aqui e a gente vai lá pro Merry e o Pippin na floresta. Então eles são os outros dois hobbits do grupo. E quando eles acabam fugindo dos orcs, né, que tinham sequestrado eles, como eu falei. E nessa fuga, eles entram numa floresta e encontram seres chamados Ents, que são homens-árvores gigantes, né? E aí eles começam a conversar com esses homens-árvores e eles estão ali pensando em se eles vão entrar ou não na guerra para ajudar a derrotar o Saruman. E só que eles fazem isso de uma forma muito lenta, e isso deixa os hobbits impacientes, né? Só que no fim eles acabam decidindo, depois de um tempo eles levantam e eles vão lá e criam uma enchente que invade Isengard, né, que é onde o Saruman tá, e destrói tudo, né? E o Saruman fica ali preso dentro da torre. E nesse momento o Língua de Cobra já fugiu, então ele já tá lá na torre junto com o Saruman. E isso é outro aspecto importante, porque o processo do desenvolvimento psicológico, ele funciona como o crescimento de uma planta, né? Então você tem que agir, mas tão importante quanto agir é ter paciência, porque você está lidando com uma coisa viva. E é igual o crescimento de uma planta, você não pode acelerar ele, você tem que ter paciência. Lógico, você rega, você cuida da terra, mas também você tem que saber esperar, né? Não querer resolver as coisas com as próprias mãos para não acabar prejudicando, sei lá, regando demais a planta e matando a semente. Então tem que saber agir, mas tem que saber ter paciência. E isso é muito difícil para as pessoas. Às vezes elas sentem que elas não estão fazendo nada, né? Mas a gente tem que ensinar que você está lidando com uma coisa viva, que a transformação ela acontece, mas ela tem um ritmo próprio. Não dá para acelerar as coisas, né? Tentar acelerar as coisas, a gente faz isso com máquina. Com um ser humano, com coisas vivas, você tem que esperar ele crescer. Não dá para fazer uma criança crescer mais rápido. Não dá para fazer uma árvore crescer mais rápido, né? Você pode criar condições para ela crescer melhor, mas você também tem que esperar, né? Quando você lida com a natureza. Então aí eles esperam, os entes agem e aí eles destroem lá o Orthanc, né? E o Sauron fica preso dentro da torre. O Saruman. E aí, depois que isso acontece, depois que Isengard ela é inundada, o Gandalf e os Cavaleiros de Rohan vão pra lá, né, depois de ter vencido uma batalha também. Eles vão pra lá e chegam na torre do Saruman. E essa parte ela é muito importante, ela não tem no filme, né, ela só tem no livro, mas eles chegam lá pra conversar com o Saruman que tá preso dentro da torre. E quando eles chegam lá, o Saruman, ele fala palavras bonitas, ele fala muito bem. E ele convence as pessoas de que ele não é tão mal assim. De que na verdade foi tudo um grande mal entendido, que ele quer a paz, que ele não quer a guerra, que na verdade as pessoas que estão lutando contra o mal que querem a guerra. Ele só quer a paz, ele quer unir força com as pessoas para ele vencer, né? Eles se tornarem aliados, não precisa ter guerra entre eles. E aí ele engana todo mundo, mas o rei, né, ele percebe e fala, só vai ter paz. A gente quer a paz também, só que só vai ter paz quando você e as suas obras perecerem. E isso é muito importante também, porque eu vejo isso acontecer muito, né? A gente tem que ter muito cuidado com a língua da serpente. Eu vejo pacientes que, por exemplo, saíram de uma relação de abuso com alguém. A gente foi lá e derrubou, né? Conseguiu libertar a pessoa daquela situação. A pessoa, quando se vê derrotada, que ela saiu do abuso, aí ela vai chegar pra essa pessoa que saiu e vai falar, não, eu vou mudar, é tudo mal entendido, não, agora vai ser diferente, você vai desperdiçar o nosso relacionamento e tudo que a gente viveu. E a pessoa vai usando essas palavras doces pra depois pegar a pessoa e colocar ela na mesma situação, né? Tornar ela uma escrava novamente, que é isso que o Saruman quer. Ele quer escravizar todo mundo, ele fala paz, né? Ele promete paz, mas só para fazer as pessoas abrirem mão do próprio poder delas para depois ele escravizá-las, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. Quando a pessoa vai te dar um golpe, é a mesma coisa, ela vai usar essa linguagem. Então
a gente precisa ter cuidado com essa língua da serpente, né? Que vem seduzindo, vem prometendo a paz, vem prometendo o amor, mas na verdade quer que você abra a mão do seu poder para eles te escravizarem, né? Então existe o mal, a gente não pode ser inocente, né? Então, nesse ponto, eles conseguem deixar o Saruman preso lá na torre, e aí eles terminam essa parte da história, né? E aí a gente muda para a história do Frodo. E aí eles entraram, né, nessa Terra da Sombra, sendo guiados pelo Gollum. E eu falei um pouquinho disso já, que o Gollum representa a sombra do Frodo, né? Isso tem no vídeo anterior. E que a nossa sombra, por mais que seja importante entrar em contato com ela, ela é traiçoeira, ela é perigosa. Então a gente tem que prestar muita atenção na sombra. E o que acontece é que o Gollum, ele vai guiando o Frodo e o Sam, mas acaba levando eles pra Toca da Laracna, que é a rainha das aranhas, né? Pra fazer ela matar os dois, e aí depois ele vai lá e pega o Anel dos Cadáveres. Então a Laracna, ela é descrita pelos orcs como uma nobre senhora. Ela é a rainha das aranhas. E aí o Bilbo, né, no Hobbit, ele enfrentou as aranhas, né? Então o Frodo tá enfrentando o mesmo desafio que o Bilbo, só que num nível superior. Porque o Bilbo enfrentou as aranhas e agora o Frodo tá enfrentando a rainha das aranhas. Então os orcs chamam ela de nobre senhora. Então ela é como se fosse o aspecto negativo do arquétipo materno. Enquanto a Galadriel, né, que a gente também comentou, que é a rainha ali dos elfos da floresta, ela representa o aspecto do arquétipo materno positivo, que dá esperança, que dá a luz da esperança para as pessoas enfrentarem o medo, enfrentarem as trevas no caminho delas, né? Ela presenteia com essa luz através do amor que ela tem por eles. A Laracna é o medo. A Laracna é a mãe que paralisa. Né? E o símbolo da mãe devoradora é muito representado pela aranha, né? Que aterroriza com medo e atrapalha o desenvolvimento da criança ou do indivíduo, né? E aí acaba fazendo a pessoa ficando presa na teia dela, que são essas ilusões de segurança ou de conforto que a pessoa busca em drogas ou em um relacionamento, enfim, mas fica nessa ilusão de segurança preso nessa teia, desperdiçando a própria vida. Eu vi isso na clínica também, por exemplo, um paciente criança que eu atendi, que tinha uma mãe super protetora, né? E aí ele teve um sonho de que ele estava deitado na cama com a mãe e que a mãe virava uma aranha gigante e estava prendendo ele na cama. Então, apesar dele já ter uma idade suficiente para dormir sozinho, ele ainda dormia com os pais. E era muito medroso de tudo, mas aí a gente vai descobrir que essa origem desse medo, na verdade, estava na mãe, que tinha esses medos, e aí ele acabava pegando esses medos também. E foi só quando a mãe mudou essa atitude do medo, né, de querer proteger, de ai não, ele vai ficar traumatizado se eu tirar ele da cama, não sei o quê. Quando ela incentivou ele a passar a enfrentar a vida, o medo dele diminuiu, ele conseguiu ir dormir no quarto dele, enfim. A gente começou a fazer essas mudanças, né? Então, a solução para esse medo paralisante, né, para a mãe negativa, para a aranha, é usar a mãe positiva, né, a Galadriel, que ama, que incentiva, que dá esperança, né, para a pessoa conseguir seguir o caminho dela. Então, é a mãe positiva, o arquétipo da mãe positiva, que derrota a mãe negativa, assim como Maria, né, ela derrota o dragão, que também é uma representação da mãe devoradora, da mãe negativa, né. Então, apesar disso, né, apesar de eles terem essa possibilidade de vencê-la, usando a luz que a Galadriel deu para eles, né, então o Sam usa essa luz para conseguir vencê-la, o Frodo acaba sendo envenenado e eles acham que ele morreu naquele momento, né, então ele acaba ali envenenado e ele fica paralisado, o Sam acha que ele morreu. Mas como existiu essa luz da Galadriel que ajudou eles a matarem a aranha, foi uma morte, mas que não foi uma morte definitiva, né? Porque se ela não tivesse sido derrotada, ela teria envenenado eles e comido e a história acabou. Mas como tem esse contrapeso do arquétipo da mãe positiva, ela funciona como essa luz que aí transforma a morte não numa coisa definitiva, mas numa passagem para outro estágio. Então o Frodo acaba nesse momento, né? O segundo livro acaba aqui, e aí ele vai iniciar a partir desse renascimento do Frodo do próximo volume. Então é isso, o simbolismo geral da história, né? O segundo livro é um livro que eu gosto bastante, eu acho que ele tem um simbolismo muito legal. E aí, então, eu vou continuar a terceira parte falando do retorno do rei, onde a gente vai entrar nesse momento da encarnação definitiva, né? Do novo rei assumir o trono dele.
Então é isso aí, quem gostou então dá o like, deixa um comentário aqui para ajudar, se inscreve no canal e compartilha com as pessoas que você acha que podem se interessar pelo assunto, porque, enfim, Senhor dos Anéis tem um simbolismo bem profundo, eu acho que vale muito a pena entrar em contato com essa série de qualquer maneira. Então é isso, gente, um abraço e até o próximo vídeo.